Graça e paz a todos nessa manhã. Estamos aqui nessa EBD, nesse domingo maravilhoso, nessa manhã de domingo, para falar de um assunto muito pertinente, um assunto muito importante nessa manhã, meus queridos. Quero falar de um assunto pertinente nessa manhã, um assunto interessante. Estarei falando sobre um assunto que já falei em algumas lives anteriores, mas estarei repetindo, sentindo no meu coração de fazer uma nova afirmativa, e será muito interessante para tirar a dúvida até de alguns, né, que tem dúvida. Bom dia, Bruno. Deus te abençoe, meu primo. Sejam bem-vindos aqueles que forem entrando. É um assunto que parece fácil, mas que alguns têm criado uma complexidade muito grande. Eu estarei abrindo a Bíblia aqui no livro de segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versículo aí, o 22, segundo livro de Paulo a Coríntios, capítulo 1, versículo 22, você bem devagar. A paz do Senhor, Vasco, também, Deus abençoe quem estão entrando. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ainda estarei lendo aos Efésios, capítulo 1 de Efésios, 13 e 14, vou estar lendo também, para dar corpo a essa disciplina que eu estarei tratando aqui nessa manhã. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Queridos, um assunto bem simples, mas de grande peso e de grande construção para a coluna dorsal da igreja, do arrebatamento. Eu quero falar aqui um pouco, bem rápido, não vou ser uma pessoa enfadativa, entendendo que os irmãos, hoje é um domingo, tem gente que tem que fazer almoço para sua família, tem talvez um passeio com a família, não quero ficar aqui segurando os irmãos 1 hora, 2, não. Selo da promessa é o mesmo batismo com o Espírito Santo? Quem é que leva o crente à salvação? É o selo ou é o batismo? Se você já puder ir compartilhando, eu te agradeço. Eu já agradeço. Se puder, de imediato, puder ir compartilhando. Eu quero dizer, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que é uma dúvida que paira no coração de muitas pessoas a que diz respeito e tange a batismo com o Espírito Santo e ao selo do Espírito Santo. A paz do Senhor, irmão Júnior Gomes. Uma confusão ao longo dos anos e décadas vem sendo feito sobre essa questão. Mas veja só que 2 textos que eu li, eles falam justamente
eles falam justamente do selo, diretamente de uma marca, né? O que mais dá a entender pela palavra selo, me arremete a entender que os reis no passado, aqueles que tomavam conta de muitas províncias, eles tinham um selo do seu anel. E esse selo era para trazer garantia e autenticidade a documentos. Por exemplo, quando Neemias pega cartas para passar da além do rio, em divisas para ele chegar a Jerusalém e reconstruir o muro, ele vai ter que pegar uma carta com o rei da sua época, que ele trabalhava como copeiro para ele. Essa carta ela só vai ter autenticidade. Essa carta ela só vai ter total respeito, total efeito como um documento com o selo desse rei. Se essa carta não tem selo, ela tem que retornar para o seu lugar de origem, né? Da onde ela foi enviada. Ela não serve para prosseguir como um documento original. Ah, mas alguém conseguiria falsificar o selo? Pode ser que alguém consiga falsificar um selo. O que eu posso chamar de selo nessa manhã? A marca d'água na nota de fabricação na casa da moeda para o dinheiro. Isso é um selo, isso é um divisor de águas. É uma garantia que aquilo tem autenticidade. O que nós não podemos fazer confusão é que o selo do Espírito Santo, como eu li em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, é uma marca, é uma garantia que quando Jesus Cristo voltar, ele vai nos arrebatar e nos levar para suas moradas. Do livro de São João Evangelho, capítulo 14. Nada tem a ver o selo do Espírito Santo com batismo no Espírito Santo. Logo eu quero trazer aqui a diferença tanto de um quanto de outro. Por exemplo, selo é uma marca, um sinal invisível que a pessoa recebe no ato que ele crê em Jesus como Salvador. No ato que se aceita a Jesus como Salvador, com a boca confessa e com o coração se crê, essa pessoa, esse indivíduo, ele é selado pelo selo da promessa. É como se Deus estivesse dizendo, é meu, ninguém toca, agora é minha propriedade particular, eu tomo conta dele agora. Agora os projetos dele são meus, a vida dele é minha, a direção dele agora está nas minhas mãos. Então essa pessoa, a partir de então, ela é selada pelo selo da promessa, pelo selo do Espírito Santo. O que é batismo no Espírito Santo? Vamos ver. É uma experiência sobrenatural que segue a conversão ou após a pessoa receber o selo. Quem é que vai ser batizado com o Espírito Santo quando for batizado? Quem já está selado pelo selo da promessa, ou selo da salvação, ou de identificação de quem é e quem não é de Deus. Ou seja, de quem vai e quem não vai para o arrebatamento da igreja. Então, batismo no Espírito Santo é uma experiência sobrenatural que segue a conversão, é o, do novo nascimento ou regeneração. Qual é a fidelidade do batismo com o Espírito Santo? Capacitar o crente para o serviço, é um revestimento de poder. Sua evidência são as línguas estranhas. Veja que, diferentemente do selo, porque o selo nos habilita ao arrebatamento. O selo é o penhor, é aquilo que Deus está nos dando, nos mostrando. Isso aqui é sua carta de entrada à Nova Jerusalém. Diferentemente do batismo no Espírito Santo, que ele é um revestimento de poder para o trabalho cristão,
para o serviço diário do cristão. Dúvidas que eu vou tirar agora de alguns também. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai perder a salvação? Negativo. Eu oro há 10, 20 anos e nunca fui batizado com o Espírito Santo. Não tem problema, continue buscando. Outra coisa que as pessoas precisam de saber: nem todos serão batizados com o Espírito Santo, mas todos serão selados pelo Espírito Santo. O selo do Espírito, torna a repetir, é a evidência máxima e majoritária de garantia de um dia estar com Jesus nas bodas do Cordeiro, em novos céus e nova terra, etc, etc, etc. Não diminuamos o irmão que não fala em línguas. Não devemos jamais diminuir quem não recebeu o revestimento de poder. Porque se fazem muita confusão com isso. Eu sou mais especial porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Não devemos pensar assim. Pelo fato do nosso irmão ter aceitado o penhor, que é o selo da promessa, e ele está junto a nós, caminhando dentro da casa de Deus, ele é tão especial quanto eu, que falo em línguas e que fui batizado e recebi um revestimento a mais de poder, que é a promessa, que é o batismo com o Espírito Santo. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Serve para o trabalho. Batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo não é para alimentar a vaidade de pregador, alimentar a vaidade da igreja. Eu sou tal, eu sou importante porque eu falo línguas. Não. Tanto que Paulo vai esclarecer que quem fala em língua e ora em língua edifica seu espírito, porque fala em mistério com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que falar em língua é para alimentar a vaidade de crente. Paulo não está dizendo que falar em língua me coloca em um patamar excelente. Não. Paulo está dizendo que falar em língua ou ter o batismo no Espírito Santo é simplesmente um cumprimento da evidência que o próprio profeta Joel profetizou, que nos últimos dias derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Jovens profetizariam, velhos teriam sonhos, visões, etc. e tal, revelações da parte de Deus. Para que servem os dons espirituais na igreja? A não ser para a edificação da coluna mestre da igreja. Tanto o batismo no Espírito Santo, quanto os dons espirituais e ministeriais são para serviço na casa de Deus. Não faça confusão disso. Então, a diferença do selo e do batismo, que é o revestimento do poder, justamente isso. Quem não irá para o arrebatamento? Quem não está selado. Outra coisa muito importante. Tem como quem não recebeu o selo ser batizado com o Espírito Santo? Na minha modesta opinião, não. Porque a ordem dos fatores é o seguinte, diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas aqui tem ordem. Primeiro eu sou selado, porque selo fala de um encontro com Jesus. Selo fala do abandono do pecado, porque uma vez que a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele estará abandonando as práticas do pecado. Estará abandonando o mundo de pecado. E o Espírito Santo, a evidência que é o batismo, não vai batizar a pessoa que está vivendo uma vida de pecado ainda e de conduta fora da palavra de Deus. Pode acontecer outra coisa, a pessoa acabar de aceitar Jesus e Deus o agraciar com a descida do Espírito Santo, batismo sobre a vida dele? Pode. Se aquele arrependimento na hora da conversão foi tão grande e Deus vê isso, não tem que ter tempo de casa para Deus batizar com o Espírito Santo. Pode ser que seja batizado na hora,
do ato de convenção, ele é selado e na sequência vem o batismo no Espírito Santo para ele. Irmãos, é muito importante esse estudo nessa EBD dessa manhã, para entendermos, diferenciarmos batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, outras coisas mais, entristecer o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, resistir o Espírito Santo, tem tudo isso. Recapitulando, selo da promessa é a marca da igreja do arrebatamento. Outra coisa, a Bíblia só fala da igreja que sobe. A Bíblia nunca vai dizer dos que ficaram. Ah, mas a igreja foi arrebatada, mas uma parte da igreja ficou. Quem ficou não é igreja. Quem ficou era joio no meio do trigo. A Bíblia fala da igreja arrebatada. A Bíblia diz ao que vencer, nunca ao que perder. Quem ficou não venceu, perdeu, não subiu no arrebatamento. Então, quem é que vai subir no arrebatamento? Os que são selados pelo selo da promessa. Quem vai ficar? Os que não têm o selo da promessa. O que eu li aqui, vou tornar a repetir, esclarecer o texto. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Começa tudo ouvindo a palavra, porque quem dá fé, quem gera fé para o arrependimento, para a pessoa aceitar Jesus como Salvador e receber o selo da redenção e da vida eterna, é a Bíblia. Não há convertimento sem ouvir a palavra de Deus. Não tem como se gerar fé se não tiver inserido o contexto, palavra de Deus. Não existe outro meio, outro mecanismo, outra fuga. Somente através da palavra e aplicação da mesma, gera-se fé para o arrependimento do ser humano. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ou penhor da nossa salvação. Estamos selados, então preparados, entendeu? Para recebermos, a volta eminente de Jesus. Alguma dúvida, irmãos, até aí? Quem tiver dúvida, por gentileza, pode mandar aí, nos comentários, tirando a tua dúvida. Pessoas que oram há 10 anos, 20 anos, não foram batizados com o Espírito Santo. Uma vez que você foi selado pela promessa do Espírito, pelo selo da redenção de Cristo, a sua salvação, se você não abandonar a cruz, não sair do caminho, está garantido. Batismo no Espírito Santo não é garantia de salvação de ninguém. Falar em línguas estranhas não é garantia de salvação de ninguém. Ser cheio de dons espirituais, ter título de evangelista, pastor, missionário, isso não é garantia de salvação de ninguém. Torna a repetir. Tem muitas pessoas que têm todos esses atributos que eu citei, mas não tem o principal, selo da promessa. Não está selado pelo Espírito Santo. Não chegará ao destinatário uma carta sem selo. Não chegará na cidade prometida sem selo. Não tem promessa, não tem selo, não tem o penhor da salvação, está perdido. Entendam isso. Ser batizado com o Espírito Santo, irmãos, não é para manter uma vaidade, uma postura de superioridade na igreja. Ah, eu sou melhor porque eu sou batizado com o Espírito Santo. Ah, eu sou maioral porque eu falo tantas línguas diferentes. Porque o que mais tem hoje, me dá a entender, é disputa de língua estranha. Às vezes a gente vê até os camaradas disputando quem fala as línguas mais extraordinárias. Só que quem dá a língua estranha não é homem, é Deus.
Mas o que já tem de gente fazendo cópia de língua estranha, ensaiando língua estranha na carne para falar, não é brincadeira. Mas falar em língua estranha não nos dá status, não nos faz melhor do que o nosso irmão. Torna a repetir. O selo da promessa é que nos fará entrar um dia nos céus. Então, Coríntios 1:22, vou tornar a repetir. Segunda carta de Paulo, Coríntios 1:22 diz: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Penhor, moeda de paga. Isso aqui eu estou dando garantia que quando Jesus voltar, vai te arrebatar. É o penhor da salvação. Também não é status. O selo é garantia. A Bíblia não chama isso de um status da igreja. Não é algo para promover a igreja. É algo para... É uma promessa que vai buscar a igreja. É diferente. O que nós temos que procurar entender nessa manhã, nessa EBD. No reino de Deus tem projeção para a salvação de almas, para a descida do Espírito Santo nas pessoas, para a libertação do nóia, para a salvação e libertação do ser humano. Só não tem projeção para ser humano. Para quem quer se aparecer na carne, o reino de Deus não te promove. Promove a palavra, promove o Espírito Santo, promove tudo, mas não promove homem. Amém? Não se esqueça que no Santo dos Santos, quando Deus se manifestava numa espécie de nuvem de fumaça, o sumo sacerdote, que era a figura emblemática, ali, ela era escondida, só aparecia Deus numa espécie de nuvem de fumaça. Não aparecia homem, não tinha glória para homem. Amém? Então vamos entender isso nessa manhã. O selo da redenção não é para me promover, é para me levar para o arrebatamento. E também, batismo com o Espírito Santo não é status de pregador. Falar em línguas não é modinha, como muitos estão achando. É simplesmente o cumprimento, né, do que Joel profetizou. É para a edificação do nosso espírito isso. Que nessa manhã Deus nos abençoe. Compartilhe isso. Estarei orando, estarei terminando essa live. Guarde essa palavra. Você que não é batizado com o Espírito Santo, não fique triste. O importante é que você tenha o selo da redenção. Amém? Será salvo. Vou estar orando e terminando. Deus abençoe até o nosso próximo encontro, na segunda-feira. E as orações da madrugada continuam, sempre a partir das 4 da manhã. Estou numa live orando e Deus abençoando. Pai querido, muito obrigado, Pai amado, por essa palavra, nessa EBD, nessa manhã. Pai, que aqueles que vão estar compartilhando em todas as suas plataformas sejam edificados e abençoados. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Um abraço para todos. Compartilhe o máximo que você puder essa mensagem.